Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos pontos mais importantes da nova Lei de Licitações do Brasil, a Lei 14.133. O nosso foco vai ser numa modalidade bem específica, a concorrência. Vamos entender direitinho quando e como o governo usa essa ferramenta para tirar do papel aqueles grandes projetos. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Como é que o governo faz para contratar algo tão complexo? A resposta está num processo chamado licitação pública. Mas, atenção, não existe um jeito único de fazer isso. A melhor forma de pensar é como se fosse uma caixa de ferramentas. Para cada tipo de serviço, uma ferramenta específica. E é exatamente essa ideia que a gente vai desenvendar. Então, para começar, o que é exatamente uma licitação pública? Bom, de forma bem simples, a licitação é a ponte que liga uma necessidade do governo, imagina aí a construção de uma nova estrada, com a empresa que vai fazer essa obra acontecer. E o mais importante, essa ponte é construída em cima de regras bem claras para garantir que o processo todo seja justo e transparente para todo mundo. E aqui a gente vê a definição mais formal. A licitação é esse procedimento administrativo que o poder público usa para convidar empresas a apresentarem propostas. O objetivo? Selecionar a proposta mais vantajosa. Mas o ponto-chave aqui são duas palavrinhas: isonomia e objetividade. Isso quer dizer que o foco não é só o preço, mas garantir que todos os interessados compitam em igualdade de condições. Na prática, significa que uma pequena empresa de engenharia e uma gigante da construção, em tese, largam do mesmo ponto de partida na disputa, sendo avaliadas exatamente pelas mesmas regras. Retomando aquela nossa analogia, a nova lei de licitações é, de fato, como uma caixa de ferramentas. Ela nos dá 5 ferramentas diferentes, que são as 5 modalidades de licitação. Cada uma delas foi pensada para um tipo bem específico de contratação, para uma necessidade diferente do poder público. E aqui está a grande virada de chave da nova lei, a regra de ouro. Antes, o valor do contrato era um dos principais fatores para decidir qual modalidade usar. Agora não. O que manda é a natureza do objeto, ou seja, é a complexidade e as características daquilo que o governo quer contratar que vão dizer qual ferramenta da nossa caixa deve ser usada. Então, aqui estão as 5 modalidades. Vamos passar rapidinho por elas? O pregão é para contratar bens e serviços comuns do dia a dia. O concurso é para trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. O leilão é usado quando o governo quer vender bens públicos. Já o diálogo competitivo é para aquelas situações super complexas que exigem soluções inovadoras. E, finalmente, em destaque, a concorrência, que é o nosso foco, usada para bens e serviços especiais e de engenharia. Tudo bem, agora que já vimos o panorama geral, vamos mergulhar fundo na modalidade concorrência. Ela é, como o título diz, a ferramenta ideal para os desafios mais complexos. É a modalidade que entra em campo quando o objeto do contrato não é algo simples, não é padronizado e nem se encontra facilmente por aí no mercado. E aqui está a definição dela, direto da lei. A concorrência é a modalidade para contratar bens e serviços especiais e também obras e serviços de engenharia, tanto os comuns quanto os especiais. As palavras-chave que a gente precisa guardar são especiais e engenharia. Para tangibilizar, a concorrência é o caminho para contratar desde um software super específico para um hospital até a construção de uma imensa usina hidrelétrica. Certo, mas quando exatamente a gente deve usar a concorrência? Em quais situações ela é a ferramenta certa? A lei é bem específica sobre isso. Vamos ver. A lei nos aponta basicamente 3 cenários principais. O primeiro é para bens e serviços especiais. Sabe aqueles itens que, por serem muito complexos ou diferentes entre si, não dá para a gente criar uma descrição padrão? É disso que estamos falando. O segundo cenário são as obras. Aqui é simples. Qualquer tipo de construção pública, de uma pequena reforma a uma grande ponte, vai usar a concorrência. E por último, os serviços de engenharia, que engloba tanto os comuns quanto os especiais. Tudo bem, a gente já sabe quando usar a concorrência. Mas, se várias empresas aparecem, como é que a administração pública decide qual delas vai ganhar? Bom, essa escolha é feita com base nos critérios de julgamento, que nada mais são do que as regras objetivas usadas para comparar as propostas. Para a gente entender bem a importância desses critérios, vamos comparar 2 exemplos. De um lado, temos o critério do menor preço. Ele é super direto, a decisão é simples, ganha quem cobrar menos. É ideal para coisas padronizadas. Do outro lado, temos técnica e preço. Aqui a avaliação é bem mais complexa. Não basta ser o mais barato. O vencedor vai ser aquele que apresentar a melhor combinação entre qualidade técnica e custo. E é fácil entender por quê, né? Para um serviço super sofisticado, olhar só o preço pode ser um grande perigo. Isso nos mostra o quanto a concorrência é uma modalidade versátil.
Ela aceita quase todos os critérios de julgamento que a lei prevê. Pode ser por menor preço, por maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, até o maior retorno econômico. O único que não se aplica de jeito nenhum é o de maior lance. E faz todo sentido, porque o maior lance é critério de leilão, que serve para vender bens. A concorrência, por outro lado, serve para contratar, para comprar. Bom, chegamos na reta final. Para a gente resumir tudo o que conversamos, qual é a ideia central, a essência da modalidade concorrência? Acho que essa frase resume tudo perfeitamente. Concorrência é a modalidade para quando a complexidade supera o preço. Ou seja, ela é a ferramenta ideal para aqueles projetos em que a qualidade técnica, a especialização, são tão ou mais importantes que o valor final. É a modalidade que reconhece que em certas contratações o barato pode, e muitas vezes vai, sair muito, muito caro. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Que riscos a administração corre quando ela decide usar um processo de licitação mais simples para um projeto que é extremamente complexo? Refletir sobre isso nos ajuda a entender por que ter uma modalidade como a concorrência é tão fundamental para a boa gestão do dinheiro público. Afinal, escolher o processo certo é sempre o primeiro passo para o sucesso de qualquer grande projeto.